Algo, talvez você nem percebe agora, mas depois você vai perceber. Não deixa Deus te tocar, porque Deus visita o seu povo. Quem é povo de Deus aí diz amém. Então deixa o Senhor te visitar. Porque na verdade, queridos, Deus é quem nos inspira a buscá-lo. E Deus nos inspira a buscar a presença dEle com a própria atitude dEle. Porque foi Deus que começou nos buscando. Quem é que buscou Adão quando ele pecou no jardim? Deus. Quando Adão pecou no jardim do Éden, ele se escondeu. Por causa do pecado, a gente quer se esconder de Deus. Tem gente que não gosta do ambiente de avivamento, sabe por quê? Porque não quer mudar a vida, quer continuar no pecado. E nesse lugar de avivamento, só gosta quem quer mudar a vida, quem quer estar na presença de Deus, quem quer viver santo. Quando eu estou no pecado, eu não quero esse ambiente, porque esse ambiente me incomoda, me acusa, esse ambiente me faz sentir mal. Então você vai ver que não é todo mundo que está disposto a viver o avivamento. Porque viver o avivamento é viver em santidade, é viver em obediência, em submissão ao Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Então quando Adão pecou, ele correu e se escondeu. E Deus buscou Adão. Amém? Adão, onde tu estás, Senhor? Eu fiquei com medo, fiquei com vergonha, estou nu. Quem disse que você estava nu? Aí Deus volta a ter um diálogo, veste o homem, tira o homem do jardim, protege o jardim e recomeça uma nova história por meio de Adão. Mas foi Deus que buscou. A Bíblia diz que Abraão estava no meio da sua família. E Deus foi lá e chamou Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não era religioso. Inclusive o pai de Abraão era um artífice. Ele construía imagens de escultura, ele fazia ídolos, ele ganhava dinheiro com isso. Era um idólatra por natureza. E Deus chama Abraão e o conduz por um caminho e faz dele pai das nações. E a Bíblia diz que nós hoje somos filhos de Abraão pela fé. Deus nos inspira a buscá-lo dando o primeiro exemplo. Jesus, por isso Jesus falou assim, ó: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Quem é que buscou Moisés? Moisés não buscou Deus. Quando Moisés teve uma experiência com Deus, ele não estava buscando Deus. Ele estava olhando as ovelhas do seu sogro, Jetro. E de repente Deus sinaliza e chama ele: encosta para cá, amigão. E Deus começa um diálogo com Moisés, buscou Moisés e o enviou para uma obra tremenda. Deus gosta de buscar o seu povo, Deus gosta de você. Sabe por que você não está desviado da fé ainda? Sabe por que você está na igreja? Porque um dia Deus olhou para você e a Bíblia diz que Deus nos atraiu com cordas de amor. Foi Ele que te buscou primeiro. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, tocou a nossa vida com o seu amor, e então com isso Ele nos inspira a buscá-lo também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou, Ele se manifestou por nós. Por causa da condição pecaminosa do ser humano, o homem não consegue buscar naturalmente a Deus. Então a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que seu Filho morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo disse: pode até ser que um homem morra por um justo, por uma pessoa muito boa, mas Deus não morreu por bons. Jesus morreu por pecadores, você e eu. Então quando Deus nos chama, nos conclama, nos atrai para buscá-lo, Ele primeiro dá o exemplo: eu quero você perto de mim. Por que Deus primeiro começa a buscar o homem? Tem muita gente que começa a buscar Deus, mas pelo menos em um processo dessa busca, ele tem dúvidas. Eu estou buscando a Deus aqui, mas será mesmo que Deus me quer na presença dEle? Será que Ele tem um plano na minha vida? Será que Ele quer me usar? Será que Ele quer fazer isso, quer fazer isso? E aí você vai tendo aquelas dúvidas. Mas se você ler a Bíblia, você vai perceber que é Deus que te quer, é Deus que chama você, é Deus que te busca para perto dEle. Então você deve buscar mesmo com força, porque Ele já provou que quer você perto dEle. Amém? Aleluia! O apóstolo Paulo disse: se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará consigo mesmo todas as coisas? Então deixe o Senhor ministrar o seu coração nessa noite, porque a palavra é:
chegando mais perto de Deus. Eu quero chegar mais perto do Senhor. E não tenha dúvida, na hora de buscar a Deus, acredite, Ele quer você perto dEle. Jesus falou para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Foi Jesus que foi atrás de Pedro, foi Jesus que foi atrás de Tiago, foi Jesus que foi atrás de: ei, vem e me segue, ei, vem e me segue. Eles jamais teriam condições de ir atrás de Jesus. Jesus os chamou, Jesus os atraiu. Você está na igreja de avivamento cristão, querendo um avivamento, buscando algo, porque Deus está tocando seu coração, dizendo assim: ó, aqui eu tenho algo poderoso para a sua vida. É por isso que você está neste lugar. Posso ouvir amém? Então não saia deste lugar, fique firme. Sabe que é uma maneira de fazer você que é visitante já ficar por aqui, né? Então a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar o Senhor. A busca por Deus, buscar a Deus, dar um passo para mais perto de Deus, é a atitude que mais vai gerar segurança para a nossa vida, é a atitude mais nobre, é a atitude que mais vai alegrar o coração do Senhor, porque naturalmente a carne não quer buscar Deus. Sabe o que a carne quer? A carne queria ter dinheiro para estar no shopping nesse momento, fazer uma boa viagem, comendo num bom restaurante, estar diante de uma 70 polegadas, assistindo filme que você pode escolher no Netflix. Então a carne quer essas coisas. A carne quer essas coisas. Quando Deus vê que você abre mão dessas coisas e vem para o ambiente para ouvir a palavra dEle, aí Ele vai te liberar a presença dEle, porque sabe que você quer Ele. Então esse tipo de atitude é a atitude mais linda que Deus pode contemplar, porque Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que a gente não tem nenhuma capacidade de surpreendê-lo, mas Ele sabe que quando nós o buscamos, aí temos uma possibilidade de fazer a vontade dEle. Porque quando o buscamos e nos aproximamos dEle, a presença dEle, a santidade dEle, o fogo dEle nos torna parecidos com Ele, e aí a gente pode fazer alguma coisa que presta para Deus. Aí Ele recebe. Amém? Porque antes de buscar Deus, as intenções dos nossos corações são tudo erradas, as motivações todas erradas. Mas à medida que vamos nos aproximando, o nosso coração começa a receber aquele efeito, que eu não sei, não lembro aqui qual o nome, por exemplo, o efeito do camaleão, que onde ele chega, ele toma forma. Camuflar? Não, mas não era isso que eu queria dizer não. Ele se adere. Adaptação pode ser uma palavra, mas eu tenho uma outra palavra. Depois vocês me... Cadê os da biologia aí? Se molda. Pode ser também, serve, se moldar. Assim, ó, por exemplo, quando eu estou perto do fogo, tem uma palavrinha, né? Interessante que o povo que está escutando no rádio, está tudo nessa confusão. Então todo mundo está escutando, só que não, né? Escutando a sua sugestão aí. É interessante que quando eu vou para o fogo, se eu passar muito tempo perto do fogo, o meu corpo começa a receber a natureza do fogo. Eu posso me esquentar com o fogo. Como é que é? Flamar? Flambar? Aí eu teria que ir para o dicionário, se é mesmo. A irmã deve saber que é, mas eu não sei se é isso não. Então, quando eu começo a combinar a minha natureza com a natureza do fogo. Quando eu vou para o frio, então eu começo a me adaptar ao frio. Então a minha natureza começa a ser a natureza do frio. O que estou querendo dizer? Que quando o meu coração se aproxima do fogo, da santidade de Deus, ele automaticamente passa a receber o DNA de Deus. Então a única maneira de você se santificar e ter a natureza de Deus é se aproximando dele. Amém? Isso é parecido com aquela maldição lá do Piratas do Caribe, o fim do mundo.
pastor, você assiste esses filmes? Eu assisti um dia desse, com minha família inteira lá trancada na sala de casa. Então o cara é amaldiçoado e ele passa a ser condenado para viver o resto da vida no navio. Só que ele vai tomando a forma do navio, daqui a pouco ele passa a ser um com o navio. Moldar? Pode ser, moldar. Ele se molda, ele tomou a forma do navio. Porque o navio passou a ser parte dele, ele passou a ser parte do navio. Hein? Eu não quero mais saber de que vocês não me falem mais nada. Vocês vão me confundir daqui a pouco. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu começo a me parecer com Deus. E Jesus falou assim, ó: sejam vocês perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Só existe uma maneira, recebendo o DNA de Deus. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu já recebo essa natureza. A Bíblia diz que agora somos filhos de Deus. Temos a natureza de Deus, o Espírito Santo testifica com o nosso coração que agora somos filhos de Deus. Quem crê nisso diz amém. Só que se você deixar de buscar Deus, se você parar de orar, parar de jejuar, parar de ler a palavra, parar de ir para a fonte, daqui a pouco você, embora sendo filho, lá no fundo, a tua natureza, na verdade, é uma natureza do mundo. Porque viver plenamente essa natureza de Deus só é possível para quem está buscando estar perto dele. Se eu saio de perto do fogo, eu vou me esfriar. Se eu estou perto do fogo, eu vou me esquentar. E a Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é o quê? Está onde? Hebreus 12, 29. Uhul! Deus é fogo consumidor. Se eu quero que o meu primeiro amor esquente, se eu quero ouro purificado no fogo, então eu preciso estar perto de Deus. Então buscar a Deus, se achegar a Deus, não é um tema bonitinho, que o pastor achou legalzinho, e que a igreja vai achar bonzinho, e que no final das contas, uhul, não. Isso aqui é questão de vida ou morte. Ou eu busco a Deus, ou estou perdido, ou eu não terei a natureza de Deus. Eu preciso me achegar a Deus. Porque quando você se distancia, por mínimo que seja de Deus, você começa a perceber que automaticamente você passa a tomar a forma do mundo. A coisa mais fácil é você agora começar a se parecer com o mundo. Começa a andar demais com um amiguinho que só fala besteira. Daqui a pouco, plum, a besteira começa a sair da sua boca. Só pensa o que não presta. Daqui a pouco você se pega pegando o que ele pensa. Só fala o que não presta. Daqui a pouco você está fazendo o que não presta. Por quê? Porque quando você está muito perto de alguém, você vai tomando a forma dessa pessoa. Por isso que a Bíblia diz que os crentes têm que viver em comunhão, uns perto dos outros. Porque se você tiver que pegar algo de alguém, pega de quem está buscando a Deus, de quem tem o mesmo coração, de quem respeita a Deus como você respeita, de quem está buscando a santidade. Se você está perto de alguém que é adúltero, só pensa em trair a mulher, só pensa em beber e fumar, só pensa em cachaçadas, em farras, meu irmão, você não vai ser forte todo o tempo. Vai chegar uma hora que você percebe que o seu coração vai estar em lutas. Então, quer ser santo? Fique perto de quem é santo. Quer aprender a orar? Comece a andar com quem ora. Quer aprender a Bíblia e ter prazer em ler a palavra? Comece a andar perto de quem gosta de ler a Bíblia. É simples. Pastor, não tem ninguém que eu possa olhar e que eu possa me inspirar para estar perto. Então você seja essa pessoa para alguém estar perto de você. Porque você já tem de graça a companhia de alguém que, se você realmente o considerar, você vai pegar fogo. E esse alguém tem nome, e o nome é Espírito Santo. Ei, tu nem disse, nem responde, né? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? É por isso que essa igreja, ela está pegando fogo. Nós estamos chegando perto do fogo. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Vai tentar gritar, chamar o Espírito Santo num lugar que ele não pode entrar, porque a lei, a regra da igreja não deixa. Você
planta cambalhota, você grita, e pá, até pode falar em línguas. Mas a presença você não sente. E avivamento não é dom, não é manifestação de dom. Todo mundo falando em língua, não. Avivamento é a presença. Se de repente todo mundo começar a falar em língua e gritar e glorificar, e eu não sentir a presença, para mim, às vezes nós estamos aqui quietinhos e tal, e a presença passando. Então avivamento não é manifestação de dons. Dons pode até ser resultado de um avivamento. Avivamento, irmãos, é a presença. Então, quando você pede, Deus, aviva a minha casa, derrama um avivamento na minha casa, derrama um avivamento na minha casa, você vai começar a sentir a presença dele com você, dentro da tua casa. Você vai entrar no quarto para orar, e quando você entra, como diz um livro, O Segredo do Secreto, quando você entra no quarto, que tranca a porta, ao invés de você clamar para ele vir, você descobre que ele já estava lá. Ele já está lá. Antigamente, eu fazia assim uma preparação, me ajoelhava, porque eu sabia que ia ser muito tempo de oração para ele vir. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu orar, para sentir a presença. Hoje às vezes eu fecho a porta, aí eu já sinto a presença, com calma. Senhor, obrigado porque o Senhor já está aqui. É diferente, irmão. É diferente. Oxente, e o que foi? Vocês fazem é rir. Aqui quando a gente não desperta o povo pela unção, a gente desperta pelo grito, viu? Buscar a Deus é importante. No capítulo 15 de 2 Crônicas, versículo 12, o profeta chega para o rei Asa e diz: ó Asa, se você buscar a Deus, Ele vai estar contigo. Vai chegar lá? E entraram no pacto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma. 2 Crônicas, era 2, versículo 2. Presta atenção. Saiu ao encontro de Asa, foi o profeta que saiu ao encontro de Asa e ele disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. E eu comecei dizendo, tem gente que não sabe por que não sente a presença de Deus. Não sente, eu queria sentir, mas eu queria, mas a pergunta é, você está buscando a Deus? Você está buscando ao Senhor? Porque tem gente que está tão longe de Deus, tão longe, que começa a buscar Deus, uma semana que está buscando desiste. Por quê? Porque não sentiu nada. Mas por que não sentiu nada? Porque passou a vida inteira sem buscar Deus. Às vezes você está tão longe, que se nem buscar você sabe mais. Aí você tem que entrar num processo lento, oração, jejum, leitura da Bíblia. Aí passa uma semana, passa duas, provavelmente na terceira semana, você já vai começar a sentir alguma coisa. Mas tem gente que só depois de 6 meses, buscando sem parar, é que vai começar a sentir alguma coisa. Mas eu te digo, a presença de Deus vale a pena ser buscada. Se você valorizar a presença de Deus, 1 mês, 2 meses, 3 meses, são poucos diante do que você vai sentir. A Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tem gente que não busca a presença de Deus, é porque não valoriza a presença de Deus. Eu me arrependo tentando aqui, eita glória. Bora, irmã, sapateia. Eu vou te jogar nessa academia, tu vai ver, daqui para o culto terminar.
Preste atenção. A presença de Deus é tão preciosa, que se andássemos a Avenida Kennedy todo dia de joelho no chão, para sentir um mínimo que fosse, ainda valeria a pena. Essa geração não consegue sentir muito a presença de Deus, não gosta de buscar, não é inspirada para buscar Deus, porque não sabe o valor de se ter a presença de Deus. E quer ver crente angustiado? É o crente que um dia sentiu a presença e hoje não está sentindo mais. Ele nunca vai ser satisfeito, porque quem um dia pisou no Santo dos Santos, que experimentou a glória, não sabe mais viver em outro lugar. Amém? Quer me ver mocorongo, quer me ver angustiado, deixa eu não sentir a presença. Aí, irmão, eu não presto para nada, nem eu mesmo me aguento quando eu estou longe da presença de Deus. Há uma angústia na minha alma, uma insatisfação. Você pode elogiar, você pode ressaltar vários pontos positivos, mas para mim nada preenche. O culto pode vir 1000 pessoas para o culto, se eu não sentir a presença, eu estou insatisfeito. Por quê? Porque eu sei o que é a presença. A presença é maravilhosa, e quando ela não está no ambiente, significa que Deus não está aprovando, não está recebendo o seu culto. Isso é muito forte, mas essa é a verdade. Quando eu oro e não sinto que Deus me respaldou, isso pode significar que Deus não recebeu a sua oração. Pastor, isso é bíblico? É. Tiago diz que às vezes a gente ora e não recebe, porque ora mal. Então, se eu quero, se eu desejo, se eu sou honesto como pastor, e desejo que as ovelhas sejam abençoadas, não existe outro caminho para te direcionar, a não ser o caminho da busca pela presença de Deus. Se achegue, igreja, chegue-se para perto de Deus, saia do mundo, se distancie do mundo e vá para perto de Deus. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Um culto como este não dá para a gente fazer tudo, mas quando a gente chama você para orar, se rasgue na presença de Deus, mas sobretudo, pega tudo que nós ensinamos aqui, saia para aquela porta, e volta para casa decidido a buscar mais, porque o máximo que eu posso fazer é te inspirar aqui, te ensinar, te motivar, mas quando sai por aquela porta é você e Deus, e que bom que é você e Deus, aleluia, amém? Que bom que é você e Deus. Às vezes a gente diz assim, rapaz, agora é só Deus. Rapaz, mas que bom que é só Deus. Não é só Deus, não, é tudo Deus. Porque se você entregar nas mãos de Deus, Ele fará. Meu casamento agora é só Deus. Rapaz, não fala isso como se estivesse lamentando, não. Diga assim, o meu casamento agora é Deus, aleluia. Agora eu entendi que Deus vai entrar na história, e acabou, você vai ver. Rapaz, meu futuro, eu, com todas essas dificuldades, com tudo que eu já passei, só Deus. Não diga isso não. Diga como Davi, aleluias. Os outros soldados estavam lá tudo com medo do gigante Golias. Rapaz, agora aqui só Deus. Agora aqui só Deus. Agora aqui só Deus. Rapaz, Davi chega e diz assim, eu vou a ti em nome do Deus que está na minha vida, do Senhor dos Exércitos, porque ele agora chegou, e ele não é só Deus não, ele é tudo. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Amém, irmãos? Entrega o teu futuro para Deus e Ele vai fazer. A Bíblia diz em Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer algumas coisinhas na sua vida, sim ou não? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele, diga comigo tudo, diga tudo, 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 tudo. Rapaz, o que, vocês não crêem não? Irmãos, a palavra ou constrói ou destrói. Se você declara isso, essas coisas elas vão tomando forma no mundo espiritual. Deus falou assim, haja luz, e houve luz.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Não, fará. Aí você chega em casa, aí se depara com a situação, e quando você vê a situação, oxi, Deus não vai fazer tudo? Para que se escabelar? Aí a esposa olha para o nariz e diz: não gostei de você hoje, você falou que lá hoje é o dia da mulher, você nem me deu uma flor. Divórcio. Mas cadê o tudo? Meu casamento não tem mais jeito agora de... E Deus não pode fazer tudo? Irmão, eu te digo, eu porém vos digo, Deus pode fazer tudo. A questão é, você está entregando o teu caminho ao Senhor? Porque, diz assim, Deus, eu te entrego tudo, toma tudo. Aí na hora da peleja você toma tudo de volta. Não, eu que resolvo. Aí você não deu para Deus. Aí você chuta o balde, você quer quebrar a cabeça do marido com a cadeira, você quer bater na esposa, você quer mandar, você quer ir embora, e aí você fica usando a tua força para resolver os seus problemas. Aí eu te pergunto, você deu tudo para Deus? A Bíblia diz, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, se quiser bater na tua face, dê a outra, e não amaldiçoe teus inimigos, ore por eles, abençoe eles. Por quê? Porque os teus inimigos não definem teu futuro, nem teu presente, quem define é Deus. Então abençoe teus inimigos, porque eles não são nada, Deus é tudo. Quando você fica, eu jogo uma praga para o meu inimigo, tomara que o diabo carrega, tomara que isso, tomara que aquilo, você está dizendo indiretamente que aquele inimigo é forte e que você precisa fazer alguma coisa, senão ele te destrói. Abençoe, mas não abençoe com aquela ironia de crente, não. Vai abençoado, Deus te abençoe, mas no fundo, tomara que uma carreta passa por cima de você. Abençoe de verdade, analisando a motivação do teu coração. Abençoe. Abençoe. Paulo diz assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, acaba de matar. Sim ou não? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, porque fazendo isso, amontoarás gelo sobre a sua cabeça, brasa sobre a sua cabeça. Como é que eu entendo essa palavra? Quando você serve aquela pessoa que estava falando mal de você, presta atenção, se eu falar mal desse homem aqui, você pode ter certeza, para outra pessoa, vai chegar nele, mas ó, o mesmo cão que me fez falar mal dele, vai fazer o outro ir lá e buzinar no ouvido dele. Da mesma forma, irmão, a Bíblia diz que quem planta colhe. Se eu falar bem dele para outra pessoa, vai chegar. Ele que estava falando mal de mim, ficou sabendo que eu estava falando era bem dele. Sabe o que acontece? Deus pega e põe uma brasinha na cabeça dele. Ele que me caluniou, e eu estou falando só em tese, que está repreendido em nome de Jesus. Se você não meta a besta. Ele que me maltratou, que falou mal de mim, que fez de tudo para me destruir, eu fiquei sabendo que ele estava passando por uma dificuldade, eu fui lá e socorri ele. Aí Deus coloca mais uma brasinha na cabeça dele, e eu vou servindo bem, ele vai fazendo o mal e eu vou respondendo com o bem. Daqui a pouco a consciência dele está queimando, que ele vai chegar e dizer, rapaz, deixa eu te dizer logo, cara, eu não presto não, me perdoe porque eu... Aí joga para fora. Ele vai pedir perdão. Se não pede por causa do orgulho para mim, ele vai pedir para Deus e vai tentar mudar as posturas dele.
por isso que o Evangelho de Jesus é poderoso, porque só esse tipo de atitude vence o poder de Satanás. Quando o diabo começa a encher o coração das pessoas de ódio, joga ódio, contenda, fofoca, aí você começa a jogar pedra também, e você vai dizer: eu sou crente, você não pode pisar porque eu sou filho de Deus. Você vai ver com quantos paus faz uma canoa, com servo de Deus, com servo de Deus ninguém mexe. Aí você vai respondendo com a mesma moeda, e o diabo vai: uhul, eu estou conseguindo, eu fiz o ímpio jogar pedra no crente, no justo, agora eu estou fazendo o justo jogar pedra no ímpio, e uhul. Aí ele se fortalece. Ao invés de você fazer o jogo dele, o ímpio joga pedra em você, e você abraça ele, e você ama, e você serve, e você abençoa, e você elogia. Daqui a pouco o diabo vai perdendo as forças. Por quê? Porque ele vai ficando sem espaço no coração daquele ímpio. E ele vai dizer para o ímpio assim: ó, fala mal dele. Aí o ímpio vai dizer: rapaz, mas ele tem feito tão bem para mim. Aí vai lá, cutuca ele, né? Dá um jeito de derrubar ele. Aí o ímpio: rapaz, mas cara, eu vou fazer isso mesmo, o cara tem sido tão bom para mim. Aí o diabo vai perdendo espaço. Aí daqui a pouco o diabo: eu não consigo mais usar esse homem para amaldiçoar aquele outro. Por causa de quê? Por causa do amor. Aí eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o diabo, ele tem o aguilhão da morte, ele tem força sobre a morte. Ele usa o anjo da morte para destruir as pessoas. Mas a Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Só existe um poder que pode competir com o poder da morte, é o poder do amor. Quando você ama, o espírito da morte começa a perder forças na sua vida. É tão forte, que quem ama de verdade, não tem medo de morrer. Porque a Bíblia diz que quem ama, não teme. Diga: quem ama, não teme. Sabe por quê? Hebreus capítulo 2 diz que o que faz o homem sentir medo é a morte. Todos estavam com pavor da morte. Lá diz: por que você tem medo? Por que a insegurança te gera medo? Por quê? Porque por trás de algumas inseguranças, por trás de algumas coisas, tem um negócio chamado morte. Nós temos medo de morrer. Por que a gente tem medo de pular de paraquedas? Por que tem pessoas que têm medo de pular lá no beach park? Porque aquilo ali é o que faz você chegar mais próximo de uma simulação de uma morte. Porque se não fosse a água lá embaixo, seria o quê? Rocha, e esmagar você. Então nós temos medo daquilo que pode nos possibilitar a morte. Só que quando você está cheio de amor, aí a morte não pode ficar perto de você. Aí você caça medo e não acha, porque quem gera medo é a morte. Ela não está perto de você, então você não teme. Quem ama não teme. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus é amor. Quer perder o medo da morte? Quer perder o medo do futuro, da depressão? Quer perder os medos? Se encha de Deus. E essa palavra hoje está nos ensinando a fazer o quê? Achegai-vos a Deus. O problema do ser humano qual é? É estar longe de Deus. Quando você está passando por alguma dificuldade, algum desafio que está desesperando você, que está tirando a tua paz, o teu equilíbrio, certifique-se qual o termômetro ou a medida de distância de Deus. Analise até que ponto estou próximo ou longe de Deus, porque a tua aproximação de Deus é que vai te dar uma garantia. Então o Salmo 91 ensina o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, presta atenção, esconderijo é um abrigo, ok? Correto? Amém? Esconderijo é um abrigo, é um baluarte, uma fortaleza.
Aquele que habita na fortaleza, no esconderijo do Altíssimo, diga comigo, sombra. Sombra. A sombra, debaixo da sombra do Onipotente descansará. Presta atenção. Eu estou no esconderijo do Altíssimo. Tem gente que está no esconderijo do Altíssimo. E hoje o esconderijo do Altíssimo se chama Reino de Deus, igreja. Amém? Quem está dentro da igreja está protegido por Deus. Se o arrebatamento acontecer hoje, só para o céu. Quem está fora da igreja, e quando eu falo igreja, não é da igreja Avivamento Cristão, mas o corpo de Cristo, que é composto por todas as denominações de igrejas que realmente servem a Jesus. Quem está fora da igreja, do reino, do corpo de Cristo, não sobe no arrebatamento. Então, o esconderijo do Altíssimo hoje se chama igreja. Pronto. Mas tem gente que está no esconderijo do Altíssimo, mas não tem a sombra do Onipotente. A sombra vai aonde eu não vou. A minha sombra está lá. Aí eu tento chegar lá, minha sombra já vai estar lá na frente. Então a sombra vai aonde eu não vou. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus Pai não está na terra. Ele não vem na terra. Quando o anjo Gabriel falou para Maria: Maria, você vai ter um filho, vai ser gerado dentro de você um filho, ele será chamado Filho do Altíssimo, porque o poder do Altíssimo te tocará, e a sombra do Altíssimo te envolverá. Quando a Bíblia fala que a sombra do Altíssimo envolveu a Maria, você acha que estava falando de quem? Diga Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Quem foi que gerou Jesus no ventre de Maria? Espírito Santo. Então Deus pode liberar uma palavra para você, dizendo que está abençoando você, e não liberar a sombra dele sobre você. Então tem gente que está no esconderijo do Altíssimo, mas não tem descanso. Está na igreja, está servindo a Deus, mas há uma angústia na alma. Está na igreja, está louvando, está servindo a Deus, mas está com depressão. Está na igreja, mas está ansioso. Então, está no esconderijo do Altíssimo, mas não está descansando na sombra do Onipotente. Porque Deus está no céu, mas a sombra dele, chamado Espírito Santo, é quem está na terra. O Espírito Santo é a sombra do Altíssimo. Se você ignorar o Espírito Santo, não buscar comunhão com o Espírito Santo, você vai estar no abrigo chamado igreja, mas não tem descanso. Todo crente deveria ser uma testemunha viva desse descanso. Em todo ambiente de desespero, teve um terremoto, está todo mundo desesperado, o crente deveria estar, calma, Deus está no controle. Por quê? Porque ele está descansado. E descanso significa paz que excede todo entendimento. Jesus falou assim, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei bem com os demais sobre mim. Encontrarei descanso. Encontrareis o quê? Se você é crente, diz que serve a Jesus e não experimenta esse descanso, eu vou te dizer, você está no abrigo do Altíssimo, mas não tem o Espírito Santo. É simples assim. É desse jeito. Então quando a gente fala, busca o batismo com o Espírito Santo, busca a comunhão com o Espírito Santo, busca se revestir, isso não é modismo de igreja, isso é a única maneira de você realmente experimentar a sombra do Altíssimo. Mas eu não sirvo a Deus, mas eu não... E por quê? Deixa o Espírito Santo chegar lá, que ele vai mudar a história. Aí a mulher olha para o marido e diz, mas você na igreja é um glória a Deus, é um aleluia, que você na igreja é papapi para papá, mas aqui tu é um cão. Cadê? A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore, ok?
Então eu posso até ser tocado pelo Espírito Santo aqui, mas isso não significa que eu estou cheio. Ser cheio do Espírito Santo vai ser impossível não demonstrar isso com atitude. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, vai ser notório que na minha vida eu vou ter amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, fidelidade, domínio próprio. Essas coisas, elas vão ser notórias na minha vida porque eu estou cheio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo vai ter o fluir do fruto do Espírito. Porque se ele está dentro de mim, o fruto vai fluir, ok? Então, nas lutas da vida, a postura vai ser a postura de quem tem amor, de quem tem paciência, domínio próprio. Pastor, o que é domínio próprio?